Oi, pessoal! Começando mais um Carona com Amar Maternidade. A minha convidada, além de ter uma história linda na maternidade, é a minha amiga. Hoje a gente vai entrevistar a Paty. Paty, natural da Bahia, né, Paty? Isso. Então vou dar um rolê com a Paty. Obrigada por ter vindo. A Paty trabalha muito. Vir gravar num dia de semana cedo, eu sei que ela fez um mega esforço, então obrigada. Seguro com rastreador para o seu carro? Na Ituran tem jeito. O seguro da Ituran vem com um rastreador veicular, ou seja, um produto feito para te trazer muito mais segurança e tranquilidade. E você ainda pode contratar serviços adicionais para deixar o seguro do jeito que você precisa. E pode pagar o seguro do seu jeito. Na Ituran tem jeito. Paty, você nasceu em São Paulo, só que ainda bebê você foi para a Bahia. Com mais ou menos quantos meses você foi? Por que você foi? Quem te levou para a Bahia? Quem me levou foi a minha mãe mesmo, por não ter condições de cuidar aqui em São Paulo. Ela, na época, era muito nova, tinha 18 para 19 anos. Ela me deixou com a minha avó, os meus avós lá na Bahia. Você nasceu aqui com quase um ano, por não poder cuidar de você como se deveria, vamos dizer assim, ela te deixou os cuidados da tua avó na Bahia. E a sua avó sim tinha condições. Na Bahia era tudo muito difícil, porém mais fácil, né? Como a minha mãe veio para São Paulo muito jovem, acredito que na época era mais complicado para cuidar de uma criança sozinha. Como é que foi essa decisão de vir morar em São Paulo aos 12, né? E parece que você teve que voltar a morar com a sua mãe. Então vocês não tiveram esse convívio da tua primeira infância até os 12 anos. Então, como é que foi essa volta? E como é que foi voltar com a sua mãe, né? Porque vocês não eram próximas. Como é que você se lembra como é que você se sentiu? Eu voltei porque minha mãe teve mais filhos e não tinha condições de cuidar também. E aí eu seria como a irmã mais velha, que iria cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Mas como eu nunca tive convívio com a minha mãe, para mim era uma pessoa muito estranha. Então a nossa sintonia não batia muito. E como é que te deram a notícia? Foi opcional ou você foi meio que obrigada a voltar, Paty? Não, fui meio que obrigada mesmo. Não tinha opção. Nossa, na Paty. época foi bem complicado, assim. Eu lembro que eu fiquei anos, que eu só chorava. Você chegou de 12 anos vivendo na roça com a sua avó, indo ao colégio, de repente, pá, te voltaram aqui para ser uma irmã mais velha. Mudança. Eu fiquei emocionada de lembrar. Lógico. Mudança. Muito nova, Muito né? nova. E aí, para ajudar, você falou que a sua mãe era muito simples, e aí acabou tendo mais filhos, você acabou começando a trabalhar muito, muito cedo de babá. Até que um dia, como é que... Vamos do começo, porque parece que a sua tia te apresentou uma pessoa que mudou seu destino. Essa tia era irmã da sua mãe, era uma tia afetiva. É irmã da minha mãe e ela sempre trabalhou em casa de família. Precisava de um ajudante no dia para passar roupa. Nessa idade, a gente sabe que tem muita criança que trabalha para ajudar em casa, especialmente no Brasil, e acaba ficando sem estudar. Você ficou sem estudos ou você trabalhava no paralelo aos estudos? Quando eu vim para São Paulo, eu passei 3 anos sem estudos. Na realidade, eu terminei meus estudos depois de velha, já tinha uns 30 anos. O que aconteceu nessa casa de família que você foi auxiliar? Quem que você conheceu que te levou para outro trabalho? A patroa da minha tia era cabeleireira. Aí ela perguntou se eu queria ser assistente, que ela ia me ensinar tudo. Eu, desempregada, nova. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Você tinha 17 anos. Aí mudou minha vida, me descobri. Cabeleireira. Cabeleireira. O nome da moça era Cidinha na época. E ela me ensinava muita coisa e cada dia que passava eu ficava mais apaixonada. E você também já tinha jeito, porque às vezes a gente Sim, tenta ela ensinar falava. um ofício. Ela tinha muita paciência. Ela falava assim, você leva jeito, Patrícia. Você precisa fazer cursos, você tem jeito de cabeleireira. Aí fui trabalhar em outros salões como assistente. Aí tinha uma colega que trabalhava no salão Espaço a Mais. Falou, você não quer ser minha assistente? Eu falei, quero, tô desempregada. Isso, cara, tem ano. Mas não vou fazer Antes cálculo. de 2000, Antes né? de 2000. Tá. Aí eu fiquei 2 dias como assistente da Fabiola. Aí a Alessandra falou, olha,
você sabe fazer tudo, como você já tem alguns cursos em mão, é bom você se aperfeiçoar, mas eu quero você como cabeleireira. Aí Você voou, né? Aí deslanchei. Paty, agora vamos falar um pouquinho do teu outro lado, que é uma profissão não remunerada, porém maravilhosa. Você sempre se interessou por projetos e ações sociais. E além disso, a adoção era algo que passava pela tua cabeça. Mas como você não tinha essa figura materna, vamos dizer assim, positiva, amorosa, você tinha um pouco de receio de se tornar mãe. Até que um dia tudo mudou, Paty. O que aconteceu? Como eu sempre gostei de fazer trabalhos voluntários, eu lembro que teve uma vez até na frente da casa que eu morava, que eu saía, ia, antes de trabalhar, eu ia, levava lanchinho, tinha 2 crianças, um nome, se não me engano, era até Rafael. Eu entregava o lanchinho e pedia aquela criança para mim, toda vez. Só que quem é mãe mesmo nas ruas, não vai entregar um filho, né? Lógico. Mas sempre com aquela paixão de ser mãe, de adotar, na realidade. Aí passaram-se alguns belos anos no Espaço a Mais, surgiu a oportunidade de conhecer um abrigo na Lapa. E aí a coordenadora do abrigo falou, olha, tem uma menininha lá de 6 meses, você tem vontade de adotar, você não quer ir conhecer? Na época, tinha 2 anos que eu tinha acabado de me separar. Na sexta-feira, eu falei, vou conhecer esse abrigo. E fui. E cheguei lá para conhecer a menina de 6 meses, a menina não estava, fiquei meio constrangida, frustrada. Falei, e agora? Aí, conversando com a coordenadora, entra um pirralhinho de 4 anos e meio, empurrando a menina que estava na frente do computador. Terrível. Eu tenho uma sina, eu gosto de coisa desafiadora. Sim. Aí eu perguntei para ela, e ele? Não tá para adoção? Ela falou, olha, ele tá de abrigo em abrigo. Já tem 2 anos aqui com a gente. Ele dificilmente vai ser adotado, porque o histórico dele é meio pesado. E pelo fato de ser negro também, né? Provavelmente também sofreu algum abuso, apanhou. Sofreu muito. Aí eu falei pra ela, eu quero. Ela até deu um grito, ai, sério? Eu falei, sério. Foi onde tudo começou, já não consegui. Passei 8 meses que eu saía do salão pro abrigo, dormia lá no abrigo para não sair do lado dele. Aí você ficou meses fazendo uma adaptação. Isso. E daí efetivou pela lei a adoção. Exato. Durante esses 8 meses de adaptação, eu lembro que num sábado eu tive lá, ela falou, olha, ele tá encantado por você, eu vou mandar um ofício pro fórum e se você quiser, se o fórum autorizar, daqui a 2 semanas você pode levar ele para sua casa para passear. Levar no sábado. Isso, voltar para o abrigo. Isso, volta para o abrigo. Nenhum desses finais de semana, o moleque, ele era muito terrível. Mas minha cara, tanto que ele é muito parecido comigo. Ele fugiu. Como assim? Ele esperou a oportunidade de abrirem a porta do abrigo, ele fugiu. Foram achar ele no ponto de ônibus. Ai, não esqueço disso. Quantos anos? Ele tinha 4 anos e meio. Aí ele parou, bebê. Ele parou no ponto de ônibus e falou que estava esperando o carro da mamãe passar. Nossa. Aí, desde então, o pessoal do fórum foi super bacana. Foi agilizando os papéis, aí transferiram pro fórum de Santo Amaro, que é o da minha região. Bom, finalmente daí ele foi para sua casa. Foi para minha casa. O juiz deu essa guarda, vamos dizer, provisória, que depois vira definitiva. Isso. Nesses 2 anos que ele veio para sua casa, depois da decisão do juiz, o seu filho passou por problemas psicológicos muito intensos, né? Refletiam, acho, que ele sofreu no passado, a gente não precisa entrar nisso. E acho que assim, ele teve episódios, me corrija se eu estiver errada, que ele destruiu sua casa, tentou se matar aos 5 anos, coisas que não são fáceis nem para filho adotivo, biológico. Você chegou a pensar em desistir? Como é que... Porque você durante o dia trabalhava, e ainda tinha esse desafio da adaptação, Sim. Enfim, como é que foi isso, Meu Paty? filho teve surto psicótico. Criança de 1 até 7 anos, eles têm memória fotográfica, eles têm flash do que viveu. Então ele via coisas, ele ouvia vozes. Então os 2 primeiros anos foram bem complicados. Meu filho tomou remédio controlado durante 8 meses. Chegar em casa, assim, ter 2, 3 pessoas segurando ele. E para você é um desafio, porque você trabalhava de dia, né? Então quem que te ajudava nesses momentos, Paty? Na realidade eu tive poucas pessoas. Tive muitas e poucas. Mas você tinha que sair para trabalhar. Tinha. E nessa época você não estava mais casada? Não. Depois que você acabou reatando? Depois que eu reatei, que graças a Deus me deu muita força, mas
Se eu te falar que eu tive ajuda de amigos, de parente pra cuidar, mentira, eu tive que pagar. E mesmo assim era muito difícil, porque como ele tinha esses surtos, as pessoas não entendiam, né? Tinha alguns momentos que eu falava, meu Deus, não vou dar conta. E aí, em que momento você reatou seu casamento, Paty, nesse meio tempo? Porque o Lucas começou a te pedir irmão e você tinha receio, né, de engravidar. Você nem, não queria engravidar. Não Mas pensava. em que momento que você já tinha reatado com seu marido? Ele já estava comigo acho que 1 ano e 8 meses. Quando reatamos, ele sempre teve vontade de ter filho. Mas como é que foi adaptar? Essa parte é importante de falar. Como é que foi ele com o Lucas, Paty? Sempre foi muito louco o que eu vou contar agora. Eu lembro a primeira noite que eu levei o Lucas na minha casa. Na hora que ele tocou assim no Lucas, o Lucas virou pra ele e falou, oi pai. E isso sem ninguém falar. No primeiro final de semana que eu fui pegar meu filho no abrigo, foi a mesma coisa. Ele falou, você é minha mãe, então me leva daqui. Aí ele falava, mãe, eu quero um irmão, eu quero um irmão. Aí você se convenceu a engravidar. Isso. Ele não estava 100% tranquilo, assim. Ele ainda tinha uns surtos, mas de tanto ele pedir, às vezes ele chorava, falava, sua barriga não tá crescendo. Não tenho neném aí, você tá mentindo. Então, juntou um pouquinho será que isso vai melhorar a cabecinha dele, saber que ele vai ter irmãos? E foi nessa... E aí veio o Joaquim. Aí veio o Joaquim, que é minha vida também. E esse foi um filho biológico com teu marido. Isso. E como é que é a relação dos dois? Como é que foi a chegada desse bebezinho na vida do Lucas? O Lucas tinha o quê? 6 na época? 6. É o amor da vida dele, né? Ave Maria. Joaquim no céu, é Deus no céu e Joaquim na terra. Hoje cada um tá com que idade, Joaquim Paty? tem 10, o Lucas vai fazer 19 esse ano. O Lucas foi pai super novo. Super foi pai novo. com que idade? 17 anos. E tá ainda com a namorada, a esposa. E essa netinha que é o amor da sua vida. Minha vida. E o Joaquim tem 10 anos, infância, colégio. Maravilhoso. O Joaquim é muito tranquilo. Tudo certo com o Tudo Joaquim, certo. por enquanto. Sossegadaço, meu filho. Paty, dizer que você teve uma vida de muita resiliência é redundante, né? Porque você mesma é a resiliência em pessoa. Além de ser super determinada, ter muita garra, você se tornou mãe de 2, avós, e contradisse tudo aquilo que você imaginava sobre a maternidade. Depois Total. de tudo que você viveu, tudo, e vive, qual você acha que foi a maior lição que você tirou de tudo isso, Paty? Aprender a ser mãe sem nunca ter tido. Eu Nossa, acho que sei porque bem. você ter uma figura materna de escola é diferente. É muito difícil, assim. Em alguns momentos eu me sentia vazia porque o que eu ia passar pra ele? Mas aí você foi aprendendo. Fui aprendendo. E mais importante de tudo é que você tinha muito amor pra dar e tem, né? E tenho. E se Deus quiser, logo mais temos outro. Paty, você é muito maravilhosa. Você sabe que eu sou sua fã. Foi difícil eu trazer a Paty aqui, viu, gente? Ela não queria vir. Aí um dia eu cheguei no cabeleireiro e falei pra ela, Paty, você tem alguém pra me indicar pro carona? Uma mãe, ela falou, eu. Aí falei, então tá certo. Daí ela não queria vir mais. Mas eu falei brincando. Mas, gente, não valeu a pena. Olha a história dessa mulher maravilhosa. Olha, Paty, você sabe que eu te admiro demais como profissional, como pessoa. Tenho um maior carinho e maior orgulho de você, viu? Tem que ter mesmo, você é um exemplo. Tá? Obrigada mesmo por ter vindo. Agradeço. Amei contar a tua história. Espero que inspire muitas outras mães. É muito difícil contar a nossa história, assim, né? Paty, todo mundo carrega dores e todo mundo tem uma história para contar nessa vida. Eu faço isso há 7 anos e te afirmo que todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente ouve histórias como a sua, elas servem, você pode ter certeza que ela vai servir de inspiração para outras mães também. Eu tenho muito orgulho da mãe e da mulher que você é. Obrigada, meu amor. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!